Boa noite a todos, aos vereadores, aos munícipes aqui presentes, pessoal que está acompanhando sempre os trabalhos da Câmara Municipal aí de casa. Determina a senhora secretária que proceda a verificação de presença dos vereadores. Boa noite a todos. Celso Bueno Corchete. Danilo Francisco Guerreiro. Presente. Demetrios Ítalo Frank. Edson Marquezine. Eduardo Aparecido Barbosa. Presente. Maria Rita Menegatti Pinton Tomalé. Presente. Nestor de Toledo Marque. Presente. Paulo Sérgio Oste. Presente. Ricardo Fábio Fioravante. Presente. Roberto Sebastião de Almeida. Wagner da Silva de Albona. Presente. Havendo número regimental, invocando as bênçãos e a proteção de Deus, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura, convidando todos para junto rezarmos um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Determina a senhora secretária que proceda a leitura do resumo das atas das sessões anteriores. Resumo da ata da 13ª sessão ordinária aos 29/4/2013, às 19h30, a Câmara Municipal de Serra Negra, São Paulo, realizou sua 13ª sessão ordinária de 2013, com a presença de todos os vereadores. Havendo número regimental, o excelentíssimo senhor presidente declarou aberta a presente sessão. Em seguida, foi rezado o Pai Nosso. Após, passou-se ao expediente e a leitura das indicações de número 470 a 489. Pequeno expediente. Usou da palavra o vereador Paulo Sérgio Oste. Em seguida, passou-se ao grande expediente. Requerimentos de informações foram lidos, discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Os requerimentos de informações de número 217 a 219, 224, 227 e 228. Requerimento de congratulações e aplausos foram lidos, discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Os requerimentos de congratulação e aplausos de número 223, 225 e 226. Requerimentos de pesar. Foram lidos e deferidos os requerimentos de pesar, de número 220 a 222. Oradores. Usaram da palavra os vereadores Edson Marquezine e Roberto Sebastião de Almeida. Em seguida, passou-se a ordem do dia, onde foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade em primeira discussão e votação os projetos de lei número 36 a 40 de 2013. Foi lida, discutida e votada e aprovada por unanimidade a moção de pesar de número 5. Foi solicitada a vista do projeto de lei número 41, sendo em seguida encerrada a sessão. Resumo da ata da 10ª sessão extraordinária. Aos 29/4/2013, às 20h51, a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra realizou sua 10ª sessão extraordinária de 2013, com a presença de todos os vereadores. Havendo número regimental, o excelentíssimo senhor presidente declarou aberta a presente sessão. Em se tratando de sessão extraordinária, passou-se imediatamente à ordem do dia, onde foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade em segunda discussão e votação os projetos de lei número 36 a 40, sendo em seguida encerrada a sessão. Está em discussão as presentes atas.
Não havendo nenhum vereador para discutir o presente ata, a mesma encontra-se em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora ao expediente do Executivo. Expediente do Executivo, 6/5/2003. Ofício número 363, em resposta ao requerimento 195, de autoria do vereador Paulo Sérgio Oste, informando que o médico Mário Roberto Vitali, que realiza os atendimentos na unidade estratégica de saúde da família do bairro dos Francos, permaneceu de férias no período de 25 de março de 2013 a 23 de abril de 2013, sendo que o médico José Arthur Medina assumiu o atendimento daquela unidade durante aquele período. Expediente recebido de diversos. Nada consta, senhor presidente. Mensagens e projetos de lei do Executivo. Nada consta. Projeto da mesa dos vereadores. Nada consta, senhor presidente. Projeto de resolução e decreto legislativo. Nada consta, senhor presidente. Passaremos então às indicações. Indicações. Número 490. Indicando ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente a fim de que seja trocada ou repintada a placa fixada na estrada municipal Sebastião de Godoy Bueno, que indica a entrada para o loteamento Jardim Serra Negra, vez que a mesma está apagada e inelegível. De autoria dos vereadores Paulo Sérgio Oste e Nestor de Toledo Marque. Indicação de número 491. Indica ao senhor prefeito municipal para que realize uma ampla reforma em todo o Parque Fonte São Luís, para que os mesmos voltem a ser um importante ponto turístico em nossa estância. De autoria dos vereadores Paulo Sérgio Oste e Nestor de Toledo Marque. Indicação de número 492. Indicando a Sabesp para que realize os reparos necessários no cano de esgoto que estourou na rua Manuel Luiz Sarojoto, bairro São Luís, vez que o esgoto está correndo a céu aberto. De autoria dos vereadores Paulo Sérgio Oste e Nestor de Toledo Marque. Indicação de número 493. Indicando a Sabesp para que realize os reparos necessários no cano de esgoto que passa ao lado da Escola Estadual Romeu de Campos Vergal, São Luís, vez que o mesmo está estourado, correndo o esgoto a céu aberto, gerando forte odor. De autoria dos vereadores Paulo Sérgio Oste e Nestor de Toledo Marque. Indicação de número 494. Indicando a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE, para que providencie o conserto do alambrado que está todo quebrado na Escola Estadual Romeu de Campos Vergal, localizado no bairro São Luís, vez que as crianças podem se machucar no local que está cheio de pontas. De autoria do vereador Paulo Sérgio Oste. Indicação de número 495. Indica a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE, para que providencie uma revisão geral e proceda aos consertos em toda a parte elétrica da Escola Estadual Romeu de Campos Vergal, localizada no bairro São Luís, Serra Negra, São Paulo, vez que a fiação está toda exposta, colocando em risco a integridade física das crianças, professores e demais funcionários e visitantes daquela escola. De autoria do vereador Paulo Sérgio Oste. Indicação de número 496. Indica ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente no sentido de realizar limpeza no ponto de ônibus existente em frente à quadra do bairro dos Leais. De autoria do vereador Wagner da Silva Del Bono. Indicação de número 497. Indicando ao prefeito municipal
para que determine ao setor competente no sentido de proceder os reparos necessários na calçada da Rua Duque de Caxias, proximidades no número 80, colocando os ladrilhos faltantes, haja vista que muitas pessoas estão caindo no local. De autoria do vereador Wagner da Silva Delbo. Indicação de número 498. Indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente no sentido de passar a máquina motoniveladora em toda a extensão da estrada que tem seu início ao lado da Igreja São Roque e término no hotel de propriedade do senhor André Ugarato, bairro das Três Barras. De autoria do vereador Paulo Sérgio Oste, Nestor de Toledo Marque. Indicação de número 499. Indica a Sabesp para que verifique o cano que está exposto na rua Paulo Ribeiro, Jardim Parque das Palmeiras, haja vista que o mesmo está correndo o risco de estourar a qualquer momento, gerando perigos à população. De autoria do vereador Paulo Sérgio Oste. Indicação de número 500. Indicando a Sabesp para que verifique a possibilidade de disponibilizar rede de esgoto na rua Nelson Vicieri de Moraes, loteamento Refúgio da Serra, vez que a falta desta benfeitoria está gerando muitos transtornos à população. De autoria do vereador Paulo Sérgio Oste. Indicação de número 501, indicando ao prefeito para que determine ao setor competente no sentido de passar a máquina motoniveladora em toda a extensão da rua Paulo Ribeiro, loteamento Jardim Parque das Palmeiras, de autoria do vereador Paulo Sérgio Oste. Indicação de número 502, indicando ao prefeito municipal para que estude as possibilidades de construir uma área de lazer no terreno pertencente à municipalidade, localizado entre as ruas Vereador Disseu Tomazelli Guidete e Santa de Virges, loteamento Alto das Palmeiras, vez que a população daquele bairro não possui um local apropriado para lazer. De autoria do vereador Paulo Sérgio Oste. Indicação de número 503, indicando ao prefeito municipal para que determine a Companhia Paulista de Força e Luz, a fim de que disponibilize iluminação pública no terreno pertencente à municipalidade, localizado entre as ruas Vereador Disseu Guidete e Santa Edervirge, loteamento do Alto das Palmeiras. De autoria do vereador Paulo Sérgio Oste. Indicação de número 504, indicando ao prefeito municipal para que determine ao setor competente no sentido de ser trocado o tubo de aço que canaliza o córrego existente na rua Santa Carolina, altura do número 300, vez que o tubo apodreceu e a terra afundou. De autoria do vereador Paulo Sérgio Oste. Indicação de número 505, indicando ao prefeito municipal para que determine em caráter de urgência a instalação de cobertura de ponto de táxi localizado na Praça Antônio Bernardo de Souza Godoy, antigo Talismã, se possível, utilizando do mesmo modelo ou projeto da cobertura já existente no ponto de táxi localizado na Praça John Kennedy, vez que os taxistas estão ficando sob sol e chuva. De autoria do vereador Eduardo Aparecido Barbosa. Indicação de número 506, reiterando ao senhor prefeito municipal a indicação número 174, cuja cópia segue em anexo, através da qual foi solicitado toda a manutenção e reparo necessário nos brinquedos e iluminação, bem como a limpeza no parque existente na Vila Beralde, final da Jucacim, de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida. Indicação de número 507, reiterando ao senhor prefeito a indicação de número 234, cuja cópia segue em anexo, através da qual foi solicitado uma nova rotatória com tachões na Avenida Juca Preto, cruzamento com a Rua Petrópolis, vez que os motoristas não estão respeitando as demarcações de solo existente no local, podendo gerar graves acidentes. De autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida. Indicação de número 508, reiterando ao prefeito municipal a indicação de 254, cuja cópia segue em anexo, através
da qual foi solicitado uma nova rotatória com tachões na Rua dos Italianos, cruzamento com a Rua Adelino Humberto de Quens, Rua Coronel Pedro Penteado e Rua Nossa Senhora do Rosário, vez que os motoristas não estão respeitando as demarcações de solo existentes no local, podendo gerar graves acidentes. De autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida. As presentes indicações serão encaminhadas ao chefe do Poder Executivo Municipal e aos órgãos competentes para que, dentro do possível, sejam adotadas as medidas cabíveis. Passaremos agora ao pequeno expediente. Senhora secretária, algum vereador inscrito no pequeno expediente? Sim, senhor presidente. O vereador Eduardo Barbosa. Concedo a palavra ao vereador Eduardo Barbosa por 5 minutos, sem apartes. Permissão para falar sentado, presidente? Pois não. Boa noite a todos, senhores vereadores, munícipe aqui presente. Hoje estou tomando aqui um pequeno expediente para fazer um agradecimento para o executivo, prefeito Bimbo, que o líder passe por gentileza para ele, em nome de 3 bairros, Alto das Palmeiras, a Vila Dirce e a Colina, que eu fiz 3 indicações para que tapasse os buracos onde fizeram manutenção, e tive no fim de semana com a população, eles ficaram muito agradecidos pelo trabalho que foi feito. Quero agradecer o prefeito, que está fazendo um ótimo trabalho nesses bairros. E que se tiver algum munícipe que estiver vendo de que faltou alguma coisa, que passe para a gente, não só para mim, mas para outros vereadores, que eu tenho certeza que o Poder Executivo vai estar atendendo com grande satisfação os bairros. Então, em nome, principalmente da Colina dos Ipês, que tinham 4 ou 5 buracos que foi feita manutenção nas ladeiras, e agora, chegando a massa com urgência, foi feito o tapamento dos buracos. Na Maria Conte Bueno, onde eu fiz a indicação no Alto das Palmeiras. Então, só para agradecer, que passe por gentileza para o Executivo, que os 3 bairros, Vila Dirce, na Rua Mateus Matede, que tinha, amanhã fiquei sabendo que vai descer para os Leais, né? Vai estar fazendo uma operação grande de 3 a 4 dias, tapando todo onde é a nossa obrigação do Poder Executivo. Então, tá de parabéns, Executivo. Muito obrigado. Senhora secretária, mais algum vereador inscrito no pequeno expediente? Não, senhor presidente. Passaremos então agora ao grande expediente. Requerimento de informações. Requerimento número 236, solicitando ao prefeito municipal para que informe esta Casa de Leis qual a data prevista para começar a funcionar a creche localizada no bairro da Serra, de autoria do vereador Paulo Sérgio Oste. Está em discussão o requerimento número 236, de autoria do vereador Paulo Sérgio Oste. Não havendo nenhum vereador para discutir o presente requerimento, o mesmo encontra-se em votação. Os vereadores que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento de número 237, solicitando ao prefeito municipal para que encaminhe esta Casa de Leis as informações abaixo solicitadas, toda referente à reforma do Parque Fonte São Luís. A reforma do Parque Fonte São Luís está incluída na programação dos serviços municipais de Serra Negra. Em caso positivo, informar a data prevista para os procedimentos que ainda faltam para o início das reformas. A verba oriunda do convênio celebrado com o Governo do Estado através do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Instâncias, DAD, no valor de R$ 490.481,53 para execução da reforma da Praça João Zelante, John Kennedy e parte da fonte do Parque Fonte São Luís, da Lei Municipal 3.534, chegou a ser encaminhada ao nosso município. Em que data? Caso não tenha sido encaminhada, informar os motivos e o seu cancelamento. Caso a verba acima mencionada tenha sido encaminhada ao nosso município, informar porque o Parque Fonte São Luís não foi reformado, em que local a verba foi empregada. De autoria do vereador Paulo Sérgio Oste.
Está em discussão o requerimento número 237, de autoria do vereador Paulo Sérgio Oste. Não havendo nenhum vereador para discutir o presente requerimento, o mesmo encontra-se em votação. Os vereadores que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento de congratulações e aplausos. Requerimento número 229, solicitando consignação em ata de votos de congratulações e aplausos para o jovem Edson Rodrigo Oliveira Cunha, diretor do consórcio do Circuito das Águas Paulistas, pelos relevantes serviços prestados na área de turismo, tanto para o município de Serra Negra, como para todo o Circuito das Águas Paulistas, desenvolvendo seu trabalho sempre com dedicação e competência, cumprimentando-o também pelo empenho para trazer delegações de futebol para nossa região durante a realização da Copa do Mundo 2004, de autoria do vereador Edson Marquezine. Está em discussão o requerimento número 229, de autoria do vereador Edson Marquezine. Peço a palavra, presidente. Pois não. Primeiramente, boa noite ao presidente, boa noite aos nobres colegas vereadores. Boa noite ao pessoal da Infinity TV aqui, iniciando o trabalho aqui de filmagem da nossa sessão, ao André Padula, vereador suplente, nosso amigo. Eu não poderia deixar de usar a palavra para dizer alguma coisa sobre o Rodrigo. O Rodrigo está aqui presente, né? É um jovem talentoso, entende muito de turismo, e eu tive o prazer de conhecê-lo. Ele hoje é atualmente presidente do PDT de Monte Alegre do Sul, foi vereador, foi suplente de vereador em Monte Alegre do Sul e tem feito muito pelo Circuito das Águas Paulistas. Então acho que isso é uma singela homenagem a um colega, a um jovem empreendedor que está iniciando a sua carreira aí nos órgãos públicos. E eu acho que nada mais justo que essa homenagem ao jovem Rodrigo. Gostaria do voto dos nobres edis. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum vereador para discutir o presente requerimento, o mesmo encontra-se em votação. Os vereadores que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Franqueada a casa? Franqueada a casa, com certeza. Requerimento 230, solicitando consignação em ata votos de congratulação e aplausos para com todas as mães de nosso município, pela comemoração do Dia das Mães no segundo domingo de maio, próximo dia 12, de autoria do vereador Celso Bueno Corchete. Está em discussão o requerimento número 230, de autoria do vereador Celso Bueno Corchete. Peço palavra, senhor presidente. Pois não. Permissão para falar do local e sentado. Pois não. Boa noite a todos. Eu gostaria só de... Há 13 anos que eu faço isso e a nobre vereadora Rita, ela é nova e não está acostumada a dar ciência a sempre as mães que eu julgo ser uma das melhores mães do ano. Então gostaria que ela desse a leitura a essa mãe e a todas as mães serranegrenses. E continua franqueado a casa para subscrição. Obrigado. Obrigado. Não havendo... Do que eu leio? Da decisão desta casa, requeiro mais que seja dada ciência à senhora Alzira Menegatti Pinton, representando assim todas as mães do nosso município. Queria agradecer, Celso, é a minha mãe, agradeço muito pela homenagem, muito obrigada. Muito obrigada. Desculpa, não. Não havendo mais nenhum vereador para discutir o presente requerimento, o mesmo encontra-se em votação. Os vereadores que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Requerimento de número 231, solicitando consignação em ata de votos de congratulação e aplauso para com os proprietários e funcionários do restaurante Petia, antiga padaria da Fazenda, o mais novo conceito na área gastronômica do nosso município, inaugurado recentemente na Avenida Juca Preto, vindo a enriquecer ainda mais este segmento de nossa estância. De autoria dos vereadores Edson Marquezini, Nestor de Toledo Marque, Paulo Sérgio Oste. Está em discussão o requerimento número 231, de autoria dos vereadores Edson Marquezini, Nestor de Toledo Marque, Paulo Sérgio Oste. Peço a palavra, presidente. Perdão. Mais uma vez aí, eu acho que fazendo aí uma singela homenagem a 2 jovens empresários que estão iniciando agora, montando um restaurante ali na Avenida Juca Preto, em frente ao Supermercado Brasil, naquela esquina ali. Ali era uma padaria, todos sabem, padaria de distância, e agora eles é o Márcio, né, das 3 Barras, e o primo dele é o Cristiano, que também é o ex-dono da padaria. Então eu acho que é importante essa homenagem para dar um incentivo e tomara que dê certo, porque é uma avenida grande, a Avenida Juca Preto, é uma avenida de muito comércio, o preço deles é um preço acessível para os trabalhadores do bairro ali, né? E eu acho que está gerando emprego, está gerando renda, enfim, vamos torcer para que dê certo esse novo empreendimento em Serra Negra. Peço também um voto aos nobres edis para essa homenagem e também já franqueado a casa. Não havendo mais nenhum vereador para discutir o presente requerimento, o mesmo encontra-se em votação. Os vereadores que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 232, solicitando consignação em ata de votos de congratulação e aplausos para com todos os organizadores da 10ª edição do Tricusto, Encontro Nacional de Triciclos e Motos Custom, realizado no período de 2 a 5 de maio no Centro de Convenções Circuito das Águas, trazendo muitas atrações e turistas para o nosso município. De autoria do vereador Wagner da Silva Del Bono. Está em discussão o requerimento número 232, de autoria do vereador Wagner da Silva Del Bono. Não havendo nenhum vereador para discutir o presente requerimento, o mesmo encontra-se em votação. Os vereadores que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 233, solicitando consignação em ata de votos de congratulações e aplausos para todos os funcionários da área da saúde de nosso município, pela comemoração no próximo dia 12 de maio, o Dia Estadual do Funcionário da Saúde. De autoria do vereador Wagner da Silva Del Bono. Está em discussão o requerimento número 233, de autoria do vereador Wagner da Silva Del Bono. Não havendo nenhum vereador para discutir o presente requerimento, o mesmo encontra-se em votação. Os vereadores que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 234, solicitando consignação em ata de votos de congratulação e aplauso para com todos os enfermeiros de nosso município, pela comemoração no próximo dia 12 do Dia do Enfermeiro. De autoria do vereador Wagner da Silva Del Bono. Está em discussão o requerimento número 234, de autoria do vereador Wagner da Silva Del Bono. Peço a palavra. Pois não. Gostaria de parabenizar o vereador por essa homenagem. É oportuno esse momento, já que eu sou prova viva disso, do quanto eles são dedicados, o quanto são carinhosos com os pacientes hospitalizados. Então, parabéns pela iniciativa, vereador. Não havendo mais nenhum vereador para discutir o presente requerimento, o mesmo encontra-se em votação. Os vereadores que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Franqueado a casa, vereador? Sim. Obrigado. Requerimento 240, solicitando consignação em ata de votos de congratulações e aplausos para o senhor Dr. Cláudio Valverde, secretário de Estado do Turismo, pela honrosa visita na Estância Hidromineral de Serra Negra, São Paulo,
durante o dia 4 de maio de 2013, ocasião em que foram inauguradas obras realizadas com recursos do DAD, Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, cujas obras contribuirão para um fomento do turismo da nossa estância, de autoria do vereador Ricardo Fávero Fioravante. Está em discussão o requerimento número 240, de autoria do vereador Ricardo Fávero Fioravante. Não havendo nenhum vereador para discutir o presente requerimento, o mesmo encontra-se em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 241, solicitando consignação em ata, votos de congratulações e aplausos para o consenhor Dr. Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, pela honrosa visita na Estância Hidromineral de Serra Negra, São Paulo, durante o dia 4 de maio de 2013, agradecendo-o pela liberação de importantes recursos financeiros que serão empregados em obras que muito contribuirão para o pleno desenvolvimento de Serra Negra, de autoria do vereador Ricardo Fávero Fioravante. Está em discussão o requerimento número 241, de autoria do vereador Ricardo Fávero Fioravante. Não havendo nenhum vereador para discutir o presente requerimento, o mesmo encontra-se em votação. Os vereadores que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimentos de pesar. Requerimento 238 e 239, solicitando consignação em ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Franco e do senhor João Saragiotto. Os requerimentos de pesar são de autoria da Câmara Municipal, assinado por todos os vereadores, sendo que esse presidente os defere. Senhora secretária, algum vereador inscrito no grande expediente? Sim, senhor presidente. O vereador Edson Marquezine. Concedo a palavra ao vereador Edson Marquezine pelo prazo de 30 minutos com a partes. Boa noite a todos. Faço uso aqui dessa tribuna nessa noite. Eu acho que nós não poderíamos deixar passar por despercebido a visita do nosso governador no sábado em nossa cidade, acompanhado por 2 deputados estadual, deputado Barros Munhoz, deputado Edmir Chedid, e um deputado federal, Vanderlei Macris. Também 2 secretários de Estado estiveram presentes com ele. Eu acho que foi uma tarde memorável para a Serra Negra, um clima agradável, a praça estava cheia de turista, e o governador, a gente deu para sentir, quem estava lá, os colegas vereadores, acho que deu para sentir que ele ficou muito assim, entusiasmado com a cidade. E eu queria aqui ressaltar alguns pontos que eu percebi nessa visita. Primeiro, eu queria ressaltar a carisma do governador. O governador chegou, foi muito bem recebido pelos turistas, pela população serrana, todos chamando para tirar fotos, acenando a ele, enfim, ele sorridente, a população. Eu acho que dificilmente o governador não ganha as eleições no ano que vem em Serra Negra. Pode não ganhar no estado, mas em Serra Negra ele foi muito bem-vindo e foi muito bem acolhido. Ponto forte que eu achei é que ele está com muita carisma. Ele vem fazendo essas visitas aí, pelo menos aqui em Serra Negra. Geralmente a gente encontra o pessoal, às vezes alguma ala vaiando, esse tipo de coisa, mas aqui ele recebeu muito bem a população, e a população recebeu muito bem a ele, inclusive os turistas presentes. O outro ponto forte que eu gostaria de mencionar aqui foi a grandeza do deputado Edmir Chedid, quando ele agradece o asfalto da SP-105,
e ele menciona o nome do deputado Barros Munhoz, que ajudou ele a conseguir esse asfalto. Eu acho que isso é nobre na política. Eu acho que foi assim um ponto muito bonito da parte dele. Quando ele foi falar da obra, ele mencionou que o Munhoz ajudou muito ele a conseguir esse asfalto, o governo do estado. Então eu acho que eu tenho que ressaltar que foi assim, de uma humildade dele e também de um reconhecimento grande por parte dele com o deputado Barros Munhoz. E o terceiro ponto, assim, que eu notei que também achei muito importante, foi o discurso do prefeito Bimbo. Um discurso firme, um discurso sério e um discurso emocionante, vereador Demetrios, quando ele propõe ao governador e faz o pedido de um AME para a nossa cidade. Eu acho que do jeito que ele pediu, da forma como foi, do jeito que ele colocou, o governador balançou com o pedido dele. Nós não sabemos ainda se Serra Negra será contemplada a um AME. Eu acho que tem aí Águas de Lindóia, Socorro, enfim, Amparo. Tem uma região aí que um AME atenderia aí de 7 a 10 cidades, não sei, num raio de 10 cidades. Talvez Serra Negra não seja a cidade mais bem localizada para isso. Mas da forma com que o prefeito Bimbo pediu, com a seriedade que ele pediu e do jeito que ele pediu, o governador balançou com o pedido dele. Então quero parabenizá-lo, prefeito, que sempre com um discurso sério, um discurso forte e um discurso de convencimento. Então, acho que esses 3 pontos, a carisma do governador, o Edmir, dizer ao Barros Munhoz e agradecer a ajuda pelo asfalto. E o pedido do AME do prefeito Bimbo foi de suma importância. Isso com relação ao evento político do sábado à tarde. Outro ponto aqui que eu queria ressaltar é que nós tivemos, sábado à tarde ainda, com o vice-governador do estado, Guilherme Afif Domingos, e conversamos com ele, está muito feliz pelo título de cidadão, que todos nós aqui aprovamos para ele. Até ele brincava, agora eu sou cidadão serrano, agora eu sou cidadão serrano. E hoje pela manhã vem a notícia de que ele, após 40 dias ser feito o ministério, ele é o novo ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa do Brasil, né? É o novo ministro da Dilma hoje, o Guilherme Afif Domingos. Sábado estava aí conosco aí, e na segunda-feira, nobre vereador Celso, ele sendo do seu partido, PSD, hoje nós temos aí um ministro que tem propriedade em Serra Negra, que há 40 anos frequenta Serra Negra, e que nós aqui, com muito orgulho, demos o título de cidadão a ele. Então, hoje, a partir de hoje, Guilherme Afif Domingos se licencia do cargo de vice-governador do estado para ser ministro da micro e pequena empresa. E agora, também aqui, eu não poderia deixar de uma notícia boa também que chegou a mim. Eu recebi um ofício da Câmara dos Deputados, do gabinete do deputado federal Carlos Sampaio, aonde diz o seguinte: caro Marquezine, incumbiu-me o senhor deputado de encaminhar-lhe cópia do ofício enviado ao excelentíssimo senhor Antônio Luiz de Ítalo Franco, prefeito de Serra Negra, informando sobre a aprovação da emenda 152.714, proposta do deputado Carlos Sampaio ao Orçamento Geral da União de 2013. Vale registrar que a emenda foi apresentada pelo deputado para viabilizar a aquisição de um mamógrafo, um tomógrafo e um aparelho de ultrassom para o Hospital Santa Rosa de Lima, e que estaremos acompanhando o andamento desse processo junto ao Ministério da Saúde, posicionando-o tão logo tenhamos informações oficiais. Sendo esta a razão do presente, aproveitamos o ensejo para reiterar os votos de elevada estima e distinta consideração. Beto Cavalar, coordenador político, assessor do deputado Carlos Sampaio. R$300 mil, isso, vereador Paulo, vereador Nestor, vereador Roberto.
Como diz o nobre vereador Demetrios, há uma distância enorme entre promessa e as coisas acontecer. Mas aqui está. Já está tudo lá, gatilhado lá, 300 mil reais. Eu tenho aqui o espelho da emenda. Se alguém aí da imprensa, o próprio pessoal da Câmara aqui que está filmando, pessoal da Infinity, eu tenho aqui o espelho da emenda de 300 mil reais, onde nós estamos conseguindo um mamógrafo, um tomógrafo e um aparelho de ultrassom para o Hospital Santa Rosa de Lima. Também um outro ofício de 180 mil reais, está aqui o espelho da emenda, né, a emenda que foi aprovada no Orçamento Geral da União de 2013, para aquisição de uma UTI móvel para a rede municipal da saúde. Essa não é para o hospital, é para a rede municipal da saúde. Uma UTI móvel para a rede municipal, no valor de 180 mil reais. Isso significa que é 480 mil reais da nossa visita a Brasília de 21/11 de 2012. Então, estamos felizes, a coisa vai acontecer, ainda não é o momento porque não chegou, né? Mas eu acho que a nossa viagem não foi em vão, vereador Nestor. Nós estivemos lá, o que nós protocolamos no gabinete do deputado federal Carlos Sampaio, está aqui a resposta. Já está no Orçamento Geral da União de 2013 e o espelho da emenda está aqui, que nós pedimos para o hospital. Então, o Ricardinho fazendo a parte dele da pavimentação, isso significa que a viagem foi um sucesso. Então é isso que eu gostaria de dizer a vocês. Muito obrigado. E eu acho que Serra Negra está no rumo certo. Todos nós conseguindo alguma coisa. Os vereadores pedindo para os seus deputados. O prefeito, com o deputado forte que tem, Edmir Chedid, e o governo do estado, né, conseguindo no estado o que está precisando. Bem administrado, eu acho que Serra Negra hoje, de 2013 hoje, nós já temos asfalto do Jardim Serra Negra, Jardim do Salto. Peguei no jornal essa semana da Sabesp, que vai fazer todo o serviço necessário para asfaltar. Essa emenda do Carlos Sampaio de 200 mil para o recap da rodovia Sebastião Bueno de Godoy, que também está aqui, eu recebi. Enfim, tudo que está acontecendo, né? Quer dizer, esse asfalto vai beneficiar os moradores dos bairros, esses aparelhos vão beneficiar muita gente, nobre vereador Vaguinho, né? Esses aparelhos, enfim, eu acho que nós estamos no caminho certo. Estamos andando junto, Câmara, Legislativo, Executivo, sem vaidade, todo mundo pedindo e todo mundo conseguindo. Muito obrigado. Senhora secretária, mais algum vereador inscrito no grande expediente? Peço permissão para falar. Pois não. Posso falar sentado? Pois não. Eu queria aproveitar a oportunidade também para agradecer a audiência que o deputado Edmir, agendou com o secretário da Educação, professor Herman, no último dia, quinta-feira, dia 2, onde eu estive acompanhada do nosso prefeito Bimbo, a secretária da Educação, a professora Cleide, e nós fomos recebidos lá pelo professor Herman, mais alguns prefeitos da nossa região, onde nós reivindicamos, viu, Paulo, toda a reforma da escola deputado Romeu de Campos Vergal, o alambrado, levamos lá o ofício pedindo a parte da rede elétrica para ser constituída, né? Também a cobertura da quadra Nair de Almeida, a reforma da quadra do Jovino, cobertura também de uma área de lazer para a escola deputado Romeu de Campos Vergal e ampliação da escola Maria do Carmo. Então, é mais um passo aí, graças ao apoio do nosso deputado, ao empenho, em a gente estar buscando aí benfeitorias para o nosso município. E o professor Herman anunciou que agora, no segundo semestre, nós vamos receber um ônibus escolar de 54 lugares. Então, é notícia boa para a nossa querida Serra Negra, né? Bom, não poderia deixar de falar também que o
o deputado Rogério Nogueira também, do PDT, o Rodrigo, a imprensa publicou, também mandou R$200 mil para o recap do asfalto do Monte Sanquia também. E o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento ao Trabalho do Estado teve uma reunião com o PDT da região, tá aí o Rodrigo falar aí, e liberou 35 vagas de frente de trabalho a partir de junho ou julho agora, pago pelo Estado, pela cidade. Senhora secretária, mais nenhum vereador inscrito no grande expediente? Não, senhor presidente. Passaremos então à ordem do dia da sessão. Determina a senhora secretária que proceda a verificação de presença na ordem do dia. Celso Bueno Corchete. Danilo Francisco Guerreiro. Presente. Demetrios Ítalo Franco. Edson Marquezine. Presente. Eduardo Aparecido Barbosa. Presente. Maria Rita Pinton. Presente. Nestor de Toledo Marques. Presente. Paulo Sérgio Oste. Ricardo Fávero Fioravante. Presente. Roberto Sebastião de Almeida. Presente. Wagner da Silva Del Bono. Consta na ordem do dia 5 projetos para serem deliberados. Item 1. Discussão e votação única do projeto de lei número 32/2013, de autoria do vereador Paulo Sérgio Oste, que denomina a viela que liga a Avenida 23 de Setembro com a Avenida Coronel Estevão Franco de Godoy, com o nome de Viela Ivo Bueno Ngarato. Solicito a senhora secretária que proceda à leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Processo número 54, projeto de lei número 32, de autoria do vereador Paulo Sérgio Oste. Recebo para emissão de parecer o projeto de lei supra que pretende denominar a viela que liga a Avenida 23 de Setembro com a Avenida Coronel Estevão Franco de Godoy, Centro, com o nome de Viela Ivo Bueno Ngarato. Juntamente com o projeto de lei, o autor anexou a justificativa deste projeto, a qual descreve de forma circunstanciada a brilhante e exemplar história de vida do saudoso homenageado, ressaltando também os relevantes trabalhos de ações desempenhadas em prol do município de Serra Negra. Quanto à gramática, o projeto se encontra correto. Quanto ao aspecto constitucional, jurídico e legal, verifica-se que foram observados e cumpridos todos os requisitos legais contidos no artigo 347 da Lei Orgânica. Portanto, nada tenho a opor. Certamente é uma justa homenagem que se presta ao saudoso Ivo Bueno Ngarato, eis que incansavelmente desenvolveu importantes ações visando sempre o bem-estar da população serranegrense. Muito contribuiu para o desenvolvimento de nossa instância. Ressaltamos que o saudoso Ivo Ngarato sempre se dedicou ao máximo em suas atividades, sendo um exemplo a ser seguido, tendo em vista sua trajetória de trabalho, luta, coragem, dedicação e força, empenho e determinação, sendo a presente denominação uma merecida, gentil e feliz homenagem. Desta forma, e dentro de sua competência, este relator da Comissão de Justiça e Redação entende que o projeto é totalmente viável, não havendo qualquer óbvio. Meu parecer é pela sua aprovação. Em conformidade com o artigo 209 do Regimento Interno desta Casa, opinamos para que este projeto de lei seja encaminhado à doutra Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente e de Educação, Esporte e Turismo, para manifestação sobre todos os aspectos desta proposição através da elaboração do competente parecer. Por fim, quanto ao mérito, é salutar o encaminhamento do presente projeto de lei à deliberação do douto e soberano plenário, a quem cabe a decisão final. Sem embargos de opiniões, em contrário, que respeito esse é o meu entendimento quanto ao projeto de lei número 32 de 2013, Serra Negra, abril de 2013. Presidente e relator Eduardo Barbosa, membros Roberto Sebastião de Almeida e Demetrios Ítalo Franco.
Está em discussão o projeto de lei número 32, 2013, de autoria do vereador Paulo Sérgio Oste. Peço a palavra, presidente, Pois não. para falar sentado. Pois não. Eu conheci o Ivo há muitos anos, até na chegada minha para cá, vindo de Itapira. O Ivo era um cliente nosso, conhecia a fundo. Dona Maria está aí, né, Dona Maria? A esposa do seu Ivo. Ivo Bueno Ungarato nasceu na cidade de Serra Negra, onde viveu por toda a sua vida. Filho de Pascoal Ungarato e Adelina Pereira Bueno. Famílias tradicionais de Serra Negra. Casou-se com Dona Maria Nadir Costa Risse. Trabalhou como pedreiro durante 12 anos na Cosperval, de propriedade do senhor Walter Ferraresso. E mais 15 anos com o senhor Antônio de Lima, o Toninho de Lima, popularmente conhecido. O saudoso Ivo Bueno Ungarato residiu muitos anos nessa viela, que liga a Avenida 23 de Setembro com a Avenida Coronel Estevão Franco de Godoy. O local onde pretendo com presente projeto de lei, denominar seu nome, sendo este uma merecida homenagem a um homem que muito se dedicou e trabalhou para o desenvolvimento do nosso município. Vez que é um exemplo a ser seguido e considerado todo o seu trabalho, juntamente com sua simplicidade, generosidade e qualidades extras que foram marcantes na sua vida, do saudoso e tão querido homenageado. Eu agradeço, peço o voto de vocês. Eu estou até um pouco emocionado, eu conhecia muito ele, né, Dona Maria? E é uma pessoa muito querida, sabe? A gente tinha uma amizade muito grande. Eu peço a todos os nobres vereadores que votem nesse projeto. Agradeço de coração a vocês. Não havendo mais nenhum vereador para discutir o projeto de lei número 32, 2013, o mesmo encontra-se em votação. Os vereadores que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Item 2. Discussão e votação única do projeto de decreto legislativo número 4/2013, de autoria do vereador Ricardo Fávero Fioravante, que concede o título honorífico de cidadão serrano ao senhor Francisco Pelúcio. Solicita a senhora secretária a leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Parecer no processo número 55 de 2013, projeto legislativo de autoria do vereador Ricardo Fávero Fioravante. Vem-nos às mãos o projeto de decreto legislativo supra que pretende conceder o título honorífico de cidadão serrano ao senhor Francisco Pelúcio. Juntamente com o projeto, o autor apresentou sua justificativa que descreve de forma circunstanciada a brilhante história de vida do homenageado, onde também constam relevantes e profícuos serviços desenvolvidos e efetivamente prestados em nosso município. Também anexo ao presente projeto estão os documentos necessários descritos no artigo 228-A do Regimento Interno da Câmara Municipal de Serra Negra, para análise dos senhores vereadores. Cabe considerar que o projeto de decreto legislativo homenageia ilustre cidadão que adotou Serra Negra como sua segunda cidade natal. Certamente é uma justa homenagem que a Câmara Municipal de Serra Negra presta ao senhor Francisco Pelúcio. No mais, dada a singeleza do texto do projeto de decreto do Legislativo que ora se pretende aprovar, e nada havendo a ser corrigido, cabe-nos a aprovação, a redação e a gramática do projeto epigrafado. Quanto ao aspecto constitucional, jurídico e legal, verifica-se que foram observados e cumpridos todos os requerimentos legais e, portanto, nada tenho a opor. Diante de todo acima exposto, entendo que o projeto de decreto do Legislativo de número 4 de 2013, de autoria do vereador Ricardo Fávero Fioravante, se reveste de legalidade. Quanto ao mérito, depende da análise individual de cada vereador. Serra Negra, 26 de abril de 2013.
Presidente e relator, Eduardo Aparecido Barbosa. Membros, vereador Roberto Sebastião de Almeida e Demétrios Ítalo Frank. Está em discussão o projeto de lei número 4/2013, de autoria do vereador Ricardo Fávero Feravetti. Bom, eu gostaria de ler um trechinho aqui de quem é o Francisco Pelúcio. Nascido na cidade de Marília, em 20/3/42, casado, 5 filhos, empresário de transportes, fundador da transportadora 1040 em março de 64, onde até hoje é dirigida pelos filhos, presidente da Trimundial Transportes desde março de 2006, começou a atuar na entidades sindicais em 85 na diretoria de transportes frigoríficos, de 87, 89, 97 a 99, 99 a 2001 e 2001 a 2003 foi vice-presidente da Associação Brasileira de Transportes Frigoríficos. Em 89 foi eleito presidente da Associação Brasileira de Transportes Frigoríficos, permanecendo nos cargos de 89, 91, 93, 95 a 97 e de 2003 a 2006. Em 95 assumiu o cargo de diretor tesoureiro, Federação da Empresa de Transportes de Carga do Estado de São Paulo, permanecendo até dezembro de 2009. Em 96 foi eleito presidente da Associação Brasileira de Transportes Internacionais, gestão de 96 a 97. Foi tesoureiro da Associação Nacional de Transportes de Cargas e Logísticas de 96 a 2007. Em 92 foi eleito diretor do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e região, permanecendo nas gestões de 95, 98, 2000 e de 2001 a 2003. Em 2004 a 2006 foi vice-presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e região, na gestão de Ubiratã Elo. Foi coordenador da Comissão de Transporte Internacional, ex-presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo de 2007 a 2009, 2010 a 2012, vice-presidente de Transportes de Logística da Associação Nacional de Transporte de Cargas, vice-presidente da Federação de Empresas de Transporte de Carga do Estado de São Paulo. Em 5 de março de 97 foi eleito diretor da Confederação Nacional de Transporte e continua compondo a diretoria até o presente momento. Conselheiro regional do SEST e do Senato do Estado de São Paulo, presidente da FETCOP Sicredi, Cooperativa de Crédito. Várias condecorações. Bom, o Chico, eu falo Chico porque eu conheço ele desde de criança, e ele tem propriedade aqui, e numa época ele, logo há uns 20, 25 anos atrás, ele adotou 2 filhas que moram aqui até hoje. Então também é uma pessoa que pouca gente conhece e que há mais de 40 anos frequenta a Serra Negra, e a mãe dele viveu aqui e acabou falecendo até aqui na cidade aqui. E está sempre aí, então achei por mérito que merecia o título de cidadão serrano. Então peço aí o voto aos nobres pares aí. Não havendo mais nenhum vereador para discutir o projeto de lei número 4/2013, o mesmo encontra-se em votação. Os vereadores que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Item 3. Item 3. Discussão e votação do projeto de lei complementar número 4/2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a criação de 8 vagas no quadro de pessoal efetivo na municipalidade, sendo elas 5 vagas para motorista, 2 vagas para operador de máquina pá carregadeira e 1 vaga de fiscal. Solicito, senhora secretária, a leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 4, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Recebo para emissão de parecer o projeto de lei complementar supramencionado, que pretende criar 8 vagas no quadro de pessoal efetivo da municipalidade, sendo elas 5 vagas para motoristas, 2 vagas para operador de máquina pá carregadeira e 1 vaga de fiscal. De antemão, entendo que o projeto de lei em análise está devidamente instruído e preenche os requisitos legais e regimentais para serem deliberados por esta Casa de Leis. Após a detalhada análise, não vislumbre vício quanto à iniciativa ou à forma deste importante projeto de lei complementar, vez que o mesmo está inserido corretamente dentro da competência executiva do chefe do Poder Executivo Municipal.
Com relação à constitucionalidade, não há qualquer óbice, vez que todos os procedimentos legislativos vêm observando e cumprindo até o presente momento. No mais, verifico que o projeto apresentado constam todos os requisitos para o bom e fiel cumprimento dos propósitos pretendidos por este projeto. Com relação à gramática, o projeto se encontra correto. Quanto ao aspecto jurídico e legal, nada tenho a opor. Diante de todo acima exposto, entendo que o projeto de lei complementar número 4, de autoria do Poder Executivo, se reveste de total legalidade. Quanto ao mérito, depende da análise individual de cada vereador. Este é o parecer, salvo melhor juízo. Presidente e relator, Eduardo Aparecido Barbosa. Membros, Demétrios Ítalo Funk e Roberto Sebastião de Almeida. Está em discussão o projeto de lei número 4, 2013, de autoria do Poder Executivo Municipal. Palavra, senhor presidente. Pois não. Também queria pedir aos nobres pares a aprovação desse projeto, tendo em vista que são criadas 8 vagas no quadro efetivo da municipalidade, serão providas por concurso. Eu acho que essas vagas só terão a melhorar o serviço público do município. Então, tendo em vista que o projeto está instruído, com estudo de impacto, com tudo que a lei determina, solicitar a todos os nobres pares a aprovação do projeto de lei número 4 de 2013. Muito obrigado. Boa noite. Não havendo mais nenhum vereador para discutir o presente projeto de lei número 4, 2013, o mesmo encontra-se em votação. Os vereadores que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Item 4. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 42, 2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 24.000 a ser destinado para atender as despesas com a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, Prodesp. Solicito, senhora secretária, a leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 42, de autoria do Poder Executivo. Vem às mãos o projeto de lei supra que solicita a necessária autorização desta Casa de Leis para que o Poder Executivo Municipal possa proceder à abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 24.000, a ser destinado a atender as despesas com a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, Prodesp. Quanto à redação e à gramática, o projeto encontra-se correto. Quanto ao aspecto constitucional, jurídico e legal, nada tenho a opor. Diante de todo o acima exposto, entendo que o projeto de lei número 42, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, é totalmente viável e necessário para o nosso município, além de se revestir de total legalidade. Quanto ao mérito, depende da análise individual de cada vereador. No mais, o presente projeto deve ser encaminhado à douta Comissão de Finanças e Orçamento para que, após análise, apresente seu parecer. Por fim, o presente projeto deve ser encaminhado à deliberação do douto e soberano plenário, a quem cabe a decisão final. 26 de abril de 2013. Eduardo Aparecido Barbosa, Roberto de Almeida e Demétrios Ítalo Franco. Está em discussão o projeto de lei número 42, 2013, de autoria do Poder Executivo Municipal. Não havendo nenhum vereador para discutir o projeto de lei número 42, 2013, o mesmo encontra-se em votação. Os vereadores que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Item 5. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 43, 2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 32.800, cujos recursos correrão por conta do excesso de arrecadação, motivado pelo aumento no valor de repasse da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social. Solicito a senhora secretária a leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei 43, de autoria do Poder Executivo. Vem às mãos o projeto de lei supra que solicita a necessária autorização desta Casa de Leis para que o Poder Executivo Municipal possa proceder à abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 32.800, cujos recursos correrão por conta do excesso de arrecadação,
motivado pelo aumento no valor do repasse da Secretaria do Estado da Assistência e Desenvolvimento Social. Quanto à redação e à gramática, o projeto se encontra correto. Quanto ao aspecto constitucional, jurídico e legal, nada tenho a opor. Diante de todo o acima exposto, entendo que o projeto de lei número 43, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, é totalmente viável e necessário para o nosso município, além de se revestir de total legalidade. Quanto ao mérito, depende da análise individual de cada vereador. Por fim, o presente projeto deve ser encaminhado à deliberação do douto e soberano plenário, a quem cabe a decisão final. 26 de abril de 2013. Presidente e relator, Eduardo Aparecido Barbosa. Membros, Roberto de Almeida e Demétrios Ítalo. Está em discussão o projeto de lei número 43 de 2013, de autoria do Poder Executivo Municipal. Não havendo nenhum vereador para discutir o projeto de lei número 43 de 2013, o mesmo encontra-se em votação. Os vereadores que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nenhum projeto para ser deliberado, passaremos agora às explicações pessoais. Senhora secretária, algum vereador inscrito nas explicações pessoais? Não, senhor presidente. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado nessa sessão, convoco todos os vereadores para a próxima sessão, no dia 13 de maio de 2013, às 19h30, nesse mesmo plenário. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.